Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Etevaldo, e eu quero compartilhar com você um texto da Palavra do Senhor. Fica aqui em Mateus capítulo 14, verso 19. Com muita alegria, hoje o Senhor ele nos abençoou tremendamente, graças a Deus. Mateus capítulo 14, verso 19 diz assim: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Amém. Irmãos, o mistério aqui está no modus operandi, vamos dizer assim. Primeiro, ele tomou os pães e os peixes, apresentou-os, olhou para o céu, apresentou-os e os abençoou. E ele os abençoou. Ele não falou, eis que quero que multiplique, e não. Ele abençoou aquele alimento e deu os discípulos, e os discípulos à multidão. Irmãos, a palavra de bênção, ela multiplica na vida do povo de Deus. É por isso que quando nós estamos sob a ação de inimigos, eles querem que nós estejamos pensando negativamente ou falando negativamente. Então, quando você abençoa o seu trabalho, quando você abençoa o que você tem, ele se multiplica, obviamente. E quando você olha para o céu, você está falando, o que eu recebi foi Deus que deu e ele vai abençoar. Irmãos, não adianta. Quando você glorifica Deus em determinada situação da sua vida, obviamente que Deus ele faz multiplicação, bênção, e a trajetória da sua vida ela passa a ser então outra trajetória. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender isso, de que a palavra que sai da nossa boca não é somente sementes, mas é poder, mas é glória, é transformação, é prosperidade na nossa vida. A palavra que sai da nossa boca, ela tem o poder para acrescentar ou tem o poder para subtrair ou dividir. É por isso que Jesus ele fala, se não me engano, é aqui mesmo em Mateus, diz assim que pelas palavras nós somos julgados e pela palavra nós somos condenados. Então nós precisamos começar a repensar o jeito que falamos, o jeito que mencionamos, o jeito que pensamos. Isso aqui, irmãos, não é pensamento positivo. Isso aqui, irmãos, não é palavra confissão positiva, não. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui não é coach, isso aqui não é retórica, isso aqui é palavra de Deus, profundas estacas fincadas que geram vida na vida das outras pessoas, na nossa vida, na nossa família. E é importante, irmãos, olha a atitude do Senhor Jesus. Ele falou para os discípulos, dai vós de comer. Eles não tinham, eles não sabiam como fazer, porque até então eles não entendiam o que Deus queria fazer naquele momento. E eles pegaram, o que você tem aí? Temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma verdadeira multidão. Segundo a palavra de Deus fala, eram 5.000 pessoas. Jesus então falou, traz 200 denários, 200 anos de serviço, ou 200 dias de serviço, 1 ano de serviço, para abastecer ou para alimentar aquele tanto de gente. E Jesus pegou certamente aquele cestinho, com aqueles pães, com aqueles peixes, e olhou para o céu. Ele fez isso
Olhar para o céu é dar glória a Deus. Olhar para o céu é falar, não, eu estou aqui porque o Senhor, Ele é tremendo. Olhar para o céu, irmãos, é reconhecer de que Deus, Ele pode fazer. Olhar para o céu, irmãos, é se entregar ao Senhor. Olhar para o céu é você ver que Deus, Ele quer agir na sua vida. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos as coisas, nós não glorificamos a Deus. Não glorificamos a Deus, nós queremos sorrateiramente a glória para nós mesmos. Então Jesus, ele pegou aqueles pães, aqueles peixes e erguendo os olhos ao céu, glorificou a Deus. Olha só, ergueu os olhos aos céus, ele pegou aquilo, elevou, olhou para o céu e abençoou. Eu penso que no coração de Jesus, naquele momento, ele estava falando com o Pai assim, Pai, olha só, 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, e naquele tempo uma família tinha muitos filhos, 5, 10, 12, né? Eu penso, irmãos, que o Senhor, ele pediu ajuda a Deus naquele momento. Ele olhou para o céu para ver o que Deus estava fazendo. E Deus, certamente, ele estava movendo ali as circunstâncias, multiplicando os elementos, colocando um fermento celestial ali naquele pão, naquele peixe, para multiplicar aquilo. A palavra de Deus lá em João, ele fala, tudo que o Pai faz, eu faço igualmente. Ele olhou para o céu, ele deve ter visto Deus, o Pai, sentado no trono. E ele também lá com seus pães e peixes, certamente, ele multiplicou aquilo, colocou mais fermento ali, levedou aquela massa, e Jesus olhou e viu e fez do mesmo jeito, e aquilo multiplicou. Quanto mais os discípulos entregavam, mais multiplicava. Quanto mais eles entregavam, quanto mais o povo comia. E eu vou falar uma coisa para você, gente com fome come muito. E ainda depois ainda sobrou 12 cestos cheios, 12 cestos cheios. Glória a Deus. Irmão, se você começar hoje a abençoar a sua vida, se você começar a olhar para o Senhor e agradecer e ver Deus agindo na sua vida, certamente Deus, ele vai fazer as maravilhas que ele quer fazer. Ele quer fazer coisas na sua vida muito maiores do que você pode pensar, muito maiores do que você pode entender. Irmãos, vai ter gente que não vai entrar em desentendimento, fala, mas como pode, do nada, olha aqui o que aconteceu. Mas Deus vai multiplicar salários, vai multiplicar, a saúde vai voltar, a família vai voltar, a bênção de Deus, ela vai se instalar na sua vida, mas é preciso que você comece a falar e a profetizar, primeiro olhando aos céus, vendo o Pai trabalhar, aleluia, pela fé, e depois liberando palavra de bênção, abençoando. O meu salário chegou, nossa, não vai dar, olha essa minharia, não, abençoa, e Deus vai prosperar a sua vida. Uma vez eu estava lendo um livro, eu até recomendo a essas pessoas para ter formação financeira, né? Eu estava lendo um livro, ele era o homem mais rico da Babilônia. Eu recomendo que você leia a Bíblia, porque o que está lá está dentro da Bíblia, mas lá está de forma resumida e explicada. E lá o Robert Kiyosaki, se não me engano, ele fala assim que a gente tem que guardar e tal, mas a gente não pode esquecer o que é dos deuses. O que é isso? É a nossa parte para abençoar a obra de Deus, irmão. Nós precisamos olhar para isso também. Olha onde você está aí, você está numa igreja, você está num lugar, abençoa. E Deus vai multiplicar isso.
em nome de Jesus. Irmão, eu não estou pedindo dinheiro, graças a Deus o Senhor tem me abençoado, mas eu estou pedindo para você olhar para a palavra de Deus enquanto verdade, para você ser abençoado e abençoador. Amém? É isso, quando você planta, a espécie de semente que você planta, você colhe. Se você planta palavras de saúde, você colhe saúde. Se você planta palavra de família abençoada você colhe. Se você planta dinheiro, se você planta finança, e como é que você planta finança? Você libera a palavra, você dá oferta, dá dízimo, então você recebe bênção financeira. Não tem jeito, a finança é só você dando que você recebe. Aí tem a palavra lá em Malaquias 3:10, eu entrei nesse texto aqui, não era essa a minha intenção, né? Mas lá está falando assim que tem uma casta de demônio que não se expulsa senão pela entrega do dízimo. Agora eu quero te chamar a atenção, porque eu tenho um livro que fala exatamente sobre a restituição, sobre aos pés da cruz, como você adquirir bênção financeira através da palavra. Está aí na descrição aí, tá aí, você pode entrar lá no Clube de Autores e adquirir o livro. É muito bom para você que quer prosperar, quer ter uma vida próspera, vai te trazer entendimento acerca de muitas questões. E eu voltando ao texto aqui, irmãos, a palavra liberada, ela crava em algum lugar. Se você liberar uma palavra de maldição, um xingamento para uma pessoa, ela vai e ela crava no coração dessa pessoa, ela entra profundamente no coração, e isso traz um problema seríssimo para você. Amém? Isso traz um problema seríssimo, porque quantas pessoas você ofender vão criar aí uma nuvem negra de maldição em cima de você. Então, para de falar, abençoa a sua vida, abençoa as pessoas próximas de você, né? Melhor dar calado do que falar besteira, né? A palavra de Deus diz assim, que aquele que se cala é tido por sábio. Quer dizer que então, que aquele que fala demais é tido por tolo. Então, é isso, essa era a palavra que eu tinha para você. Eu peço a você que considere encaminhar esse texto para outra pessoa. Considere também de que você possa se inscrever no meu canal, né? E eu preciso que você entenda uma coisa. É necessário, irmãos, é necessário que essas palavras cheguem a muitas pessoas. É necessário. Se você achou importante essa palavra, se você achou realmente uma palavra que veio edificar a sua vida, compartilhe, comente. E eu estou orando por você. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar ainda com você. Quero pedir a Deus para agir na sua vida, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Você tem aqui um intercessor. Às madrugadas eu sempre levanto. O Senhor, Ele sempre tem a minha companhia, e eu sempre estou falando com Deus a respeito do canal, a respeito dos meus inscritos. Irmãos, eu quero verdadeiramente que o Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja bendito na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E eu quero agradecê-lo, Pai querido, pelas maravilhas que o Senhor tem feito. O Senhor tem operado maravilhas no meio do povo de Deus, tem livrado e guardado, tem acompanhado, Senhor Deus, todas as pessoas. Pai, eu tenho visto testemunhos, Pai querido, do Teu zelo, tenho visto testemunho do Teu cuidado na saúde, na família, na finança, portas abertas e ministério. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor continue nos abençoando, porque passamos, Senhor Deus, a segunda fase, Pai. A segunda fase, precisamos avançar para a terceira fase,
para que o Senhor venha a ser glorificado ainda mais e nós venhamos ouvir e ver o arrebatamento da igreja, a trombeta soando e nós irmos ter contigo. Pai, no nome de Jesus, este irmão, esta irmã que me ouviu até aqui, precisa ter do Senhor um sinal, Senhor, ainda hoje, de que o Senhor é com ele. Eu te peço, eu clamo a ti, para louvor e glória do teu santíssimo nome. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Amém? Até o próximo vídeo.